Bom, pessoal, então, nessa aula aqui de HTML, pode parecer que é uma aula chata, tá? E pode até ser chato, mas é importante que você saiba disso aí. Leia o texto que está antes aqui, né, no e-book, lá em cima, tá certo? Falamos um pouco sobre HTML. Não é que você vai precisar saber completamente HTML, mas você precisa saber o conceito, tá certo? E aqui eu vou colocar algumas ações simples que vai te ajudar bastante na hora de construir o website. Então veja bem, se você estiver construindo o website e você usando Elementor, você não vai precisar usar HTML. Mas se você quiser fazer alguma coisa melhor, tá certo? Um pouquinho diferenciado, se você souber, né, o HTML, pelo menos uma parte bem simples, básica, né, já vai ser excelente, tá certo? Então nessa aula aqui nós vamos pegar um pouco, né, de HTML, CSS, tá certo? E vai ser algumas aulas. Esse aqui você vai ver a parte bem básica. Então, não é que você precisa decorar nem precisa aprender nada, mas você precisa saber o conceito e saber onde pesquisar para você achar o que você precisa, tudo bem? Então, dê uma olhada aqui no que eu vou te mostrar aqui agora. Então, eu vou usar aqui o Elementor, tá certo? Nós ainda não começamos a aula de Elementor, mas só para você ter uma noção quando chegar esse ponto certo. Então, aqui eu estou com o WordPress aberto, né? Eu criei uma página, tá certo? Em Elemento. E isso aqui você vai aprender mais para frente, mas apenas para você entender como que a gente pode usar algumas coisas do HTML e CSS que vai ajudar bastante a gente. Então, eu vou aqui criar uma seção, tá certo? Uma seção única aqui, tá certo? Nessa seção aqui eu vou selecionar a seção e vou aqui, como a gente usa o elemento, eu vou aqui na parte de layout, aqui vou em estilo da seção, vai ser da seção, certo? Eu vou colocar aqui uma cor de fundo para ficar mais fácil da gente entender, tá certo? Então aqui eu vou colocar uma cor preta no fundo aqui da seção, tá certo? Você pode ver que ele já deu uma cor preta aqui, tá ok? Agora eu vou voltar aqui no layout da seção e vou aumentar aqui, tá certo? A altura, vou dar uma altura mínima aqui e vou aumentar a altura para a gente trabalhar aqui, tá certo? Agora aqui no meio eu vou colocar um texto, certo? Vou colocar um título aqui no meio, tá certo? Vou escrever alguma coisa aqui, por exemplo, eu vou escrever WordPress, tá certo? Vou centralizar, vou aqui no estilo do texto e vou colocar uma cor branca, tá certo? Aqui, ó, quando a gente usa aqui essa forma aqui por exemplo, aqui é um texto que hoje eu coloquei numa página, não, numa seção, né, com fundo. Então, eu consigo mudar a cor, tá certo? A cor aqui do meu texto para a cor que eu quiser, tá vendo? Você pode ver, tá certo? Ó, vamos aumentar aqui o texto aqui pra gente ver aqui uma coisa. Vamos aumentar um pouco, vou botar aqui certo? Então aqui, ó, eu vou mudar o texto. Eu posso mudar a cor que eu quiser, tá certo? Aqui no texto. Azul, tá certo? Preto, ok? Vamos voltar aqui para o nosso normal, branco. Aí aqui, olha, veja bem que aqui embaixo tem a cor hexadecimal. Então o hexadecimal do branco é jogo da velha e 6F, né? Como é uma cor repetida, né, que pode ser múltipla, você pode colocar apenas 3Fs que vai dar o mesmo efeito, tá certo? Então vamos deixar essa cor branca aqui. Você notou que eu só consigo mudar nesse caso aqui, tá certo? Apenas por completo. Mas eu quero mudar apenas se eu quiser mudar só de uma letra ou de uma parte do texto. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso usar o HTML para fazer isso, que é isso que nós vamos ver agora, tá certo? Então vamos ver o seguinte. Eu vou querer mudar a cor do press aqui, tá certo? Eu vou escolher uma cor aqui. Por exemplo, vemos aqui na nossa aquele link, né? Tá no nosso link aqui, tá? Naquela página de link que vai sempre sendo atualizado por cada aula, né? Cada aula que for acrescentando alguma coisa, a mesma página vai ser acrescentada um link. Então, no final, você vai ter uma página com bastante links, certo? Importante. Então, nós temos aqui o nosso Color Lovers, que tem algumas paletas de cores, né? Então, eu vou escolher aqui, ó. Eu já tenho aqui instalado, né? Como a gente ensinei na aula acima, tá certo? No nosso navegador, eu tenho aqui essa extensão que é um iDrop, né, que é o nosso, né, Color by Fardos, tá certo? E o iDrop, né, você vê aqui, ó, você dá um clique aqui na extensão, ela vai abrir, aí você vem nesse segundo ponto aqui, tá vendo? Você clica, ele vai abrir aqui o iDrop, né? Então eu vou colocar a cor da letra, eu vou colocar um rosa aqui, sei lá, um salmão, sei lá. Vou escolher esse aqui.
Quando você faz isso, usa as ferramentas, ele selecionou aqui, tá vendo? Aí você coloca Save and Exit. Aí você vai copiar a cor, tá certo? Aí eu vou voltar aqui, tá certo? Já com essa minha cor copiada, tá certo? Então, olha só, eu vou fazer aqui o seguinte coisa. Vamos voltar aqui ao nosso texto, tá certo? WordPress. Então, eu vou escrever algumas coisas aqui que para você ver como é que a gente usa o HTML. No caso aqui, né, do Elementor, tem alguns como chama, elementos, né, que eles aceitam você escrever em HTML. Um desses aqui é a parte do título aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou separar aqui ó, entre o Word e o Press, eu vou colocar a minha o mouse point, né? Então olha só, eu vou usar agora um elemento, né? Que eu vou aqui nos links depois dessa aula aqui, eu vou deixar a codificação básica para você pesquisar, né? Um lugar onde você pode pesquisar a codificação básica do HTML e a codificação o mais usada no CSS também. Outra coisa, eu vou colocar aqui para você um editor de texto HTML, porque é um que você, quando você começa a editar, ele já dá ele dá uma colinha do que você vai querer. Você vai querer isso e aquilo, então é mais fácil da gente utilizar, tá certo? Então veja bem, com o meu mouse point colocado aqui, eu vou colocar uma tag, né? A tag spam. Essa spam ele usa para você alterar alguma coisa específica. Tá certo? Então, dentro de alguma coisa, você coloca esse spam. Então, tudo que tiver no meio daquele spam, você pode alterar. Então, a tag é assim. Eu coloco o símbolo de menor que. Escrevo aqui no meio spam. Aí eu fecho ele com maior que. Aí eu pulo o texto que eu quero modificar. Eu coloco novamente o símbolo de menor que. Coloco uma barra. Tá certo? E escrevo spam de novo. E coloco maior que e fecho aqui. Isso aqui é só, significa que é o seguinte, né? Que você pode ver que aqui no texto não aparece nada, ele continua como está. Apenas onde eu escrevi aqui que ele vai estar aparecendo, né? Que esse editor aqui, ele aceita HTML, tá certo? Agora nós vamos fazer a nossa pequena modificação. Eu quero fazer uma modificação. Para me modificar, o que é que eu vou modificar? Eu quero mudar o estilo, tá certo? O estilo aqui desse lugar aqui. Então o que eu vou usar? Eu vou usar um spam style, ou seja, o estilo do spam. Esse spam que eu coloquei aqui, essa modificação, o que eu vou fazer? Então eu vou modificar o estilo dele. Então você coloca aqui, você vem no spam, no primeiro spam apenas, tá certo? No da frente, você coloca o seu mouse point aqui, dá um espaço, escreve style, tem que ser em inglês, tá certo? Isso aqui faz parte do código de verificação, depois você pode verificar lá. Então eu coloquei spam style aqui. Aí eu vou colocar, vou dar aqui um igual, tá certo? Igual. Vou colocar igual, tá certo? Agora eu vou colocar duas aspas aqui. Vai ter que ser uma aspa para abrir, eu vou escrever uma coisa, vai ter que ter uma aspa para fechar, tá certo? Então eu vou colocar uma aspa aqui. E eu vou querer colocar o quê? A primeira coisa que eu vou mudar aqui, vou colocar aquela nossa cor. Então eu quero mudar a cor do press para o amarelo. Então eu vou colocar aqui, ó, color. Quando esse como atributo color, ele muda a fonte, né? Cor nada, simplesmente color, ele muda a cor da letra, que é a fonte, tá certo? Eu vou colocar aqui, ó, color, tá certo? Aí depois do color, eu dou 2 pontos, tá certo? 2 pontos. Aí eu vou agora, né, eu dou um espaço e eu vou copiar aquela nossa cor que a gente tinha acabado de copiar aqui, de colar. Eu vou colar a cor que nós tínhamos acabado de copiar. Então, Ctrl V aqui, tá certo? E depois aqui da cor, tá certo? Eu vou dar um ponto e vírgula, certo? Veja bem, agora eu vou fechar isso aqui, eu vou fechar com as aspas lá, tá certo? Então eu vou fechar com as aspas aqui, tá certo? Aí você pode ver que ele colocou a nossa cor salmão. Então, aqui eu mudei o atributo color, tá certo? Então, eu uso isso daí para fazer isso aqui. Mas eu quero também, né, mudar o fundo. Eu quero uma cor diferente. Aqui a cor desse press aí, atrás do press, está preta. E eu quero mudar a cor também. Então eu vou escolher outra cor aqui. Vamos aqui na nossa cor de paleta. Tá certo? Eu vou escolher uma cor aqui, esse amarelo aqui, ó. Certo? Então vemos aqui, nesse color picker, vou colocar esse amarelo.
Aqui ele já selecionou, tá vendo? O código hexadecimal da cor. Eu vou save and exit. E vou voltar aqui pro meu. Aqui, né? Então, o atributo. Então, o atributo para mudar o fundo é o nome em inglês background-color. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou aqui, ó. Onde eu coloquei o meu ponto e vírgula, que tá, depois tem uma aspa. É antes da aspa, porque essa aspa aqui, ela fecha tudo, tá certo? Então, eu vou colocar antes da aspa aqui. Tá meio pequenininho aqui, mas vamos fazer isso aqui. Aí eu vou dar um espaço aqui e vou colocar, escrever em inglês back, tudo junto, né? Ground, um traço e color. E vou dar 2 pontos. Dei 2 pontos aqui, certo? E agora eu vou copiar, vou colar aquela cor que nós copiamos. Ctrl V, tá certo? E agora eu vou dar aqui o ponto e vírgula. Deixa eu ver o que eu errei aqui. Eu esqueci, eu errei o B, fiquei background, certo? Errei uma letra ali. Você tem que colocar o nome correto. Então, veja bem, apesar que não combinou a cor aí, mas só para você ter uma noção. Tá certo? Eu vou mudar essa cor. Em vez de salmão, vamos mudar para outra cor aqui, ó. Vamos mudar aqui para uma cor. Opa, vamos no nosso color palette. Eu vou colocar uma cor, essa cor verde aqui. Talvez acho que combina mais, certo? Vamos aqui, eu vou colocar essa cor verde. Já copiou a cor, o código hexadecimal. Vou vir aqui. Eu vou voltar aqui. Então eu vou substituir o primeiro color que tem aqui, ó, do jogo da velha até a última letra. E vou dar um Ctrl V. Você pode ver que ele mudou a cor para verde, tá vendo? Então nós modificamos aqui, né? Esse nosso span modificou o atributo, né? A cor da fonte e o fundo da fonte, né? Bom, agora vendo aqui, tá? Esse nosso aqui, o fundo aqui que foi colocado, tá? O background, ele tá grudado aqui no nosso texto, tá certo? Em cima e embaixo, né, que é bottom, em cima é top, tá certo? Embaixo é bottom e esquerda, direita é right e left, tá certo? Direita é right e esquerda é left, tá certo? Está muito juntado. Então eu quero fazer uma modificação nisso aí. E como é que eu faço isso aqui? Eu faço colocando o atributo padding. Padding, tá certo? É o espaço interno. Espaço interno é padding. P-A-D-D-I-N-G. Padding, tá certo? E como é que eu faço isso? A mesma coisa. Eu coloco aqui o nosso mouse point aqui, ó. Vamos grudar aqui o mouse point, né? Cuidado, antes da aspa, tá bem pequenininho aqui, mas é isso que nós temos que fazer. Ainda não consegui. Opa. Pronto. Aí damos um espaço, certo? E vou colocar o atributo padding. Aí 2 pontos, tá certo? Veja bem, o padding, tá certo? Se eu colocar apenas o atributo, por exemplo, né, é através de pixels, né? Se eu colocar aqui, vou colocar aqui, ó, 50 pixels. E agora eu vou dar o nosso ponto. Eu errei aqui, ó. Em vez de 2 pontos, eu coloquei ponto e vírgula. Tem que colocar certo, né? Vamos ver aqui. Eu dei 50 pixels. Então, ele, tá vendo? Quando eu coloco 50 pixels aqui de padding, significa que eu estou colocando o padding exatamente 50 pixels, 50 pixels de top, 50 pixels da direita, 50 pixels de baixo e 50 pixels da esquerda, tá certo? Se eu quiser determinar valores diferentes, eu tenho que colocar um por um. Então, por exemplo, né, se eu colocar aqui assim, né? Eu quero, e sempre em cima, né? É como você pode ver aqui, se nós colocamos os 4 atributos, né? A direita, que é aliás, em cima, top, né? Direita, que é right, né? Depois embaixo, que é bottom, né? Esquerda, que é left, os 4, né? Eu posso colocar os 5 atributos. Só que ele tem uma sequência. A sequência, você pode ver, é como esse exemplo que nós vamos colocar aqui do lado, como se fosse um relógio. Então, o top é meio-dia, tá certo? Aí depois, é como a sequência do relógio. Então, depois vem o direita, tá certo? Depois vem embaixo, depois vem esquerda. Então, sempre assim, direita, top, né? Direita, embaixo e esquerda, tá certo? Então eu começo com o top, né? O top, vamos supor, eu posso colocar elementos diferentes. Então eu quero, né? 10 pixels, tá certo? De top. Aí eu venho aqui, aí eu coloco aqui assim, né? Aí eu quero
20 pixels de direita, eu quero 5 pixels de bottom, tá certo? E eu quero 50 pixels, certo? De esquerda. Então, você reparou que ele dá atributos diferentes? Agora, se eu quiser os 4 atributos exatamente iguais, eu apenas preciso colocar o valor, que é 5, por exemplo, se for 10 é 10, se for 50 é 50, e vai por diante. Agora, se eu quiser colocar valores, né, diferentes, apenas de cima e embaixo e de esquerda e direita, é só colocar os dois atributos. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, apagar esses outros dois aqui, tá certo? Vou apagar esses dois atributos aqui. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho 10 pixels de top, né, e de bottom, certo? E tenho 20 pixels de direita e esquerda, tá certo? Que é right e left. Então eu vou deixar nessa proporção aqui. Pode ver que embaixo eu vou colocar 5 pixels de bottom e top para ficar um pouco mais. Mesmo assim não ficou. Vamos colocar então 30 pixels de esquerda e direita. 35 para ficar mais ou menos 35. Ficou mais ou menos. 35, vamos pôr aqui. 40, o que que dá? 40 ficou muito de esquerda e direita, né? Não, 35. Vamos pôr aqui 35. Certo? Ficou mais ou menos proporcional, tá certo? Então, lembrando, né? Certo? Esse atributo padding, tá certo? Você tem os 4 lados, certo? Em cima, embaixo, direita e esquerda, e a sequência é de cima para direita, para baixo, para esquerda, como se fosse um relógio, tá certo? E se você colocar os 4 elementos diferentes, você precisa colocar os 4 valores, tá certo? Ou você pode colocar simplesmente um valor, por exemplo, né? Padding traço top, padding traço right, padding traço bottom, padding traço left. Se for independente, se for só um elemento que você for colocar, vai ser simplesmente, você pode separar. Ou então, você pode colocar os 4 elementos junto, padding, e colocar esses 4 atributos. Ou então, você pode colocar padding os dois quando cada valor, em cima, embaixo, direita e esquerda, tiverem valores iguais, ok? Então, para finalizar isso aqui, tá? Opa, deu espaço muito grande aqui no nosso... Certo? Para finalizar isso aqui, eu quero, né? Isso aqui está muito quadrado, né? Esse nosso background aqui está muito quadrado, tá certo? E eu quero arredondar os cantos. Então, o atributo que arredonda, né, que dá um arredondamento dos cantos aqui do background, tá certo? É o border radius. Então, vamos colocar aqui, ó, border traço radius, certo? E note aqui, aí eu dou nossos 2 pontos, espaço. Aí note aqui, eu vou colocar 5 pixels de border radius, que ele vai mudar os quatro cantos, né? 5 pixels. Você notou que deu uma leve arredondadinha nos cantos? Mas eu posso querer aumentar isso aqui. Em vez de 5, eu posso pôr 50 pixels. Ok? Ou até mais, eu posso pôr 100 pixels. Tá certo? Aqui ele não vai modificar porque a proporção dessa borda do comprimento não vai passar disso aqui. Mesmo se está muito feio, eu vou colocar, eu acho que 40 para o nosso caso, que seria excelente. 40 px. Ok? Então, com isso aqui você viu, né? Que nós conseguimos. Então, né? Com isso aqui você viu que nós conseguimos, né? Mesmo utilizando o elemento, né? Que nós conseguimos obter, né? Usando uma pequena. Você não vai precisar usar mais do que isso. Apenas esse atributo Span Style, Span Class que nós vamos ver agora, né? E você consegue fazer grandes modificações, coisas interessantes que você pode utilizar junto com o elemento, tá certo? Bom, esse aqui nós fizemos utilizando o HTML diretamente no nosso texto, né? Mas a gente pode diminuir isso aí. Por exemplo, tudo bem, isso aqui é um pequeno texto, não teria muito problema. Mas se você for fazer uma página muito grande no HTML, é mais interessante que você faça
uma folha de estilo CSS. Então eu vou explicar aqui como é que você faz para modificar isso aqui e usar o estilo, né, CSS aqui no elemento. Então nós vamos fazer a mesma coisa, tá certo? Então eu vou gravar esses nossos parâmetros aqui, tá certo? É o do Span Style. Vou gravar esses nossos parâmetros aqui. Então Ctrl C. Opa, errei aqui. Aqui, tá certo? Eu vou gravar ele aqui em cima. Aqui já tem uma colinha aqui. Para não perder muito tempo, eu vou gravar isso aqui, tá certo? E eu vou apagar, tá, todos esses parâmetros que nós colocamos até agora. Tá certo? Apenas o span, e você viu que o nosso texto voltou ao normal. Agora eu vou querer usar o CSS para fazer a mesma modificação que nós fizemos até agora. Então, para você usar o HTML direito, nós usamos o Span Style, né? Agora nós vamos, para usar o CSS, nós vamos usar o Span Class. Você precisa criar uma classe. Então, vai ser a mesma coisa. Eu vou colocar Span Class, tá certo? Que é igual. Aí, dou aspas aqui, tá certo? As aspas. Aliás, são duas aspas, né? Aspa dupla, né? Abrindo e fechando. Aí eu tenho que dar um nome para para nossa classe, né? O estilo da classe, né? Que é o estilo, por exemplo, nós vamos ter o estilo, tá? Que vai modificar esse nosso. Antes foi um style, né? E agora vai ser uma classe que nós vamos usar na folha de estilo para mudar no CSS. Então, eu vou colocar aqui o nome desse, por acaso, texto. Você pode colocar o nome que você quiser. Aí fechamos a nossa aspa aqui e damos um ponto e vírgula, tá certo? E agora, vamos salvar isso aqui. Aí agora nós vamos aqui, ó, em avançado. Em avançado, tá? Você vai em avançado e desce até aqui onde tem CSS personalizado. Ó, colocamos o nosso ponto e vírgula aqui e nós criamos uma classe que é chamada texto. Então a classe, quando você vai escrever CSS, ela como fala, você é especificada por um ponto. Então nós damos o ponto aqui e damos o nome do nosso como eu diria aqui, da nossa classe, que foi texto, tá certo? Você lembra que nós colocamos texto, né? E nós vamos abrir uma chave aqui, né? Chave, né? A chave que é aquela chave que nós usamos, essa aqui, tá vendo? Essa chave, e quando você dá um enter aqui, ele já fecha. Aí agora nós vamos usar aqueles mesmos parâmetros que nós havíamos utilizado antes, que agora nós já copiamos, fica mais fácil, só copiar aqui. Eu vou apenas, né, tirar aqui o... Ctrl C, certo? Vamos colocar aqui, ó. Vamos copiar aqui, Ctrl V. Você viu que já mudou, já voltou tudo como estava antes. Os parâmetros são os mesmos, então só vou acertar aqui, para ficar mais bonitinho. Certo? E aqui nós temos o... Certo? Então veja, é a mesma coisa. Você vai dar o ponto e vírgula texto, só que agora nós usamos chaves. Uma chave para abrir, uma chave para fechar, tá certo? Os nossos parâmetros vão ser o mesmo. Color, tá certo? Você não precisa ter esse espação aqui todo não, apesar que não tem problema, certo? Ser um espaço só. Color, ponto, espaço e a cor. Depois background, color, ponto, dois pontos, né? Espaço, a cor, e fecha com o ponto e vírgula, tá certo? Depois o padding, né? Que nós, veja bem, padding, dois pontos, aí você coloca o primeiro. Se for, por exemplo, a mesma coisa, é o mesmo exemplo. Se você quiser usar as quatro separadamente, né? Os quatro parâmetros para padding, que é espaço interno, os quatro, ou o processo vai ser o mesmo. Você coloca os quatro na sequência do relógio, tá certo? Ou então... você pode colocar esse aqui, os dois, que é em cima e embaixo igual, lá esquerda e direita também igual, só precisa colocar esses dois. Se for todos os quatro parâmetros com o mesmo valor, você só coloca um, padding 5 pixels. Então você pode colocar separadamente, padding top, 2 pontos, tantos pixels, padding right, 2 pontos, tantos pixels, padding left, assim você pode separar, tá certo? Então você viu aqui que nós conseguimos modificar aqui o nosso texto usando um HTML. Então,
para você não se preocupar, você não precisa gravar aprender tudo sobre HTML se você for usar o Elementor, mas apenas esses pequenas coisas que você vai precisar aprender, como assim, o Spawn Styler, você entendeu? O Span Class, tá certo? Depois vai ter Div Class, e depois nós vamos chegar nessa parte. Então são poucas coisas que você precisa, que você não precisa nem gravar, que isso aqui você vai poder pesquisar, tudo bem? Ok, então vamos prosseguir. Eu vou mostrar aqui mais um ponto aqui, né, que você pode usar esse tipo de configuração, é aqui no texto, tá vendo? No pequeno, vamos colocar um texto aqui, ó. É a mesma coisa, só que a maneira de escrever o texto aqui já é diferente, que o texto ele tem um lugar específico para você escrever. Então, por exemplo, esse texto aqui eu vou dar o estilo dele, né? Eu quero que ele tenha cor branca, tá certo? O texto para ficar mais visível, né? Pra gente ver aqui, para ficar mais fácil de a gente achar, certo? Branco. E eu vou aumentar o tamanho dele também. Opa, vou aumentar o tamanho aqui. Eu quero um texto um pouco maior para ficar mais visível, tá certo? Ó, eu quero esse daqui, certo? Mudar o espaço. Então aqui é a mesma coisa, só que aqui eu já tenho aqui, ó, nesse caso do texto aqui, note que tem aqui o visual e tem o texto. Então para você usar a tag HTML, você vem aqui no texto, tá certo? Aí você escolhe o lugar que você quer mudar aqui. Por exemplo, eu vou escrever aqui o nosso aqui, ó, o último aqui, ó, o da Pibus Leo, que esse texto aqui é um texto para encher linguiça, né? Não significa nada, certo? Então eu vou colocar o nosso aqui, ó. Nosso o nosso aqui, ó, spam, certo? Style, certo? Então o nosso igual, certo? Vamos abrir a chave aqui, duas aspas em cima, né? Tá certo? Eu vou pôr aqui o color, né? Que é aí dá os 2 pontos. E vamos escolher uma cor aqui. Eu quero essa cor aqui. Aliás, né? Vamos escolher uma cor aqui. Eu quero uma cor. Vamos esse azul clarinho aqui, ó. Esse azul bem claro aqui, né? Não sei se vai aparecer ali, porque tá em branco. Provavelmente acho que não vai aparecer. Vamos colocar uma cor mais. Esse roxo aqui, pronto. Vou colocar esse cor aqui, esse vinho aqui, né? Ok. Aí vamos voltar aqui, certo? E a cor, vamos mudar a cor aqui. Ctrl V, tá certo? Aí aqui eu dou o nosso ponto e vírgula, tá certo? Ponto e vírgula. E eu fecho a aspa, certo? E depois, certo? Fechei a aspa e vou colocar o nosso maior que aqui. Aí depois do texto eu coloco a mesma coisa, eu coloco o menor que, barra, spam e maior que, fecho aqui. Você notou que mudou aqui? Agora eu vou dar um outro atributo aqui, para a gente ver melhor que o atributo vai ser. Então, ó, entre a aspa, né, certo? Ó, entre a aspa aqui, as duas aspas que fecham, né, e o ponto e vírgula, né, eu vou dar outro atributo aqui, que é o atributo de fonte, né, font size. Aí 2 pontos. Eu vou colocar aqui, ó, eu vou aumentar a fonte bem grande, vou dar 50 pixels, 50 px, certo? Aí o nosso ponto e vírgula. Vamos aumentar mais aqui, em vez de 50, vamos pôr aqui, ó, 80, certo? Deu para notar a diferença? Então, usando, você fez isso aí, você pode fazer a mesma coisa, dar o classe, não, você pode dar, aliás, o classe, né, criar uma classe aqui de spam e fazer a mesma coisa lá no editor de CSS, tá certo? Outra coisa aqui, eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Por exemplo, né, tem várias tags, umas tags que você vai usar bastante, sim, né? Não é usar bastante, quer dizer, é que são mais comuns. Por exemplo, tem a tag de título, né? Quando eu coloco aqui um título, eu vou apagar isso aqui tudo, certo? Ó, vou apagar isso aqui tudo. Então eu vou colocar um texto qualquer aqui. Vamos voltar um texto aqui. Vou colocar um texto aqui, Elementor, certo? Vou colocar Elementor aqui.
Vou dar uma... Cadê aqui, ó? Vou dar centralizar, tá certo? Quando eu centralizei aqui, vamos acessar a parte do texto, ele já deu aqui um estilo, tá vendo? Então, olha só, ele deu um estilo aqui de P. P é a tag para parágrafo, só que eu não quero que isso aqui seja um P, eu quero que isso aqui seja um título. Então eu vou mudar aqui, ó. O título é H. Então o maior título que tem é H1. Aí você tem que fechar a tag aqui também com H1, tá certo? Ó, H1. Esse aqui é um tamanho padrão. Só que você pode criar um estilo. O estilo já está aqui, tá vendo? Você pode criar um estilo e aumentar o tamanho da fonte. Mas só para você ter uma noção, então eu vou... todos os os mais usados são de H1 até H6. Então o H1 é o título maior, tá certo? E o H6 o menorzinho. Então esse aqui geralmente você usa para título, né? O H2 você usa para subtítulo. Então eu vou dar uma copiada aqui, Ctrl C. Vou dar um Ctrl V e vou colocar aqui H2, tá certo? Ó, você vai ver que já vai diminuir o tamanho da fonte aqui, ó. H2. Opa. H2. Percebeu? Agora eu vou dar outra copiada aqui, vou colocar o H3. Ctrl C. Ctrl V. Vou colocar aqui H3. H3. Opa, o que eu errei aqui? Ah, sim. Coloquei coisa que não deveria aqui. Style. É H3. Certo? Agora vamos ver o H4. Que é apenas um sombreado, depois assim, um negrito, você entendeu? Vai ter tudo isso. Então, normalmente é usado até o H6. Então, H4. H4. Certo? Vamos dar o H5 aqui, Ctrl V. Você pode ver que o tamanho aqui, ó, ele tá do H3, né? Tá certo? Mas aqui eu vou dar o H5. 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 Você tem sempre que abrir e fechar a tag com o mesmo atributo, certo? Senão dá erro. Então, e agora eu vou copiar mais uma vez e a última do a tag, né, de título, né? Que é o H6. H6. Certo? Então esse aqui, ó, deu para perceber? Esse aqui, e depois, como eu falei, você pode, já tem um style aqui, o estilo do texto align, né, que todos esses textos aqui, deu alinhamento aqui, tá assim, ó, style, então H3, o estilo da tag H3, tá assim, text align aí center, o texto vai ser alinhado ao centro, tá certo? Isso aí já tem um pequeno estilo que foi dado quando eu movi esse texto aqui pro centro, tá certo? Então, é isso aqui, minha gente. Então, veja bem, ó, você não vai precisar decorar um monte de coisa, não precisa se preocupar. Inclusive, você nem precisa usar isso aqui se você não achar que seja necessário. Eu estou dando essa informação aqui para quando você precisar de algum diferencial, você saber como usar. Então, você tem que ter uma noção também de HTML e CSS, né? Como usar. Nós vamos ver mais algumas aulas disso aí, montando uma página, né? A gente vai montar uma página em HTML, tá certo? E CSS, e depois a gente vai montar a mesma página com elemento para você ver a facilidade que é montar no elemento. Mas independente disso, é preciso que você tenha conhecimento aqui do CSS e do HTML, para você não ser pego de surpresa, para você não ficar boiando, tá? Você pode querer usar ou não. E se você for usar, tá certo? Se você for usar, você não precisa também ficar gravado nada disso aqui, apenas lembre-se dessa noção aqui, né? Eu vou te passar os links aqui, que lá nesses links aqui, vão ter todas as tags usadas e as explicações mais ou menos do que significa isso aqui, para que é usado. Se a página tiver em inglês, você tente traduzir para português, que você pode fazer isso tranquilamente no Google, cada vez que você for usar, tá certo? E é mais ou menos isso daqui, não tem muita noção. Por exemplo, talvez o que você vai usar vai ser esse span style para você aumentar, colocar um fundo, modificar uma letra, dar uma letra diferente, por exemplo, colocar uma letra com um texto com estilo de fonte, o outro com fonte diferente, tudo, e você pode fazer isso usando esse HTML e o CSS, né? Você pode fazer diretamente com HTML, como eu mostrei para você, ou você pode usar depois o CSS. Qual que é a diferença? Se você usar
o HTML, você pode ver que você tem que aumentar mais o código na página em si, né, tá certo? Isso pode dar um peso mais na página, apesar que não é pela quantidade que está escrevendo aqui, não é lá essas coisas, né? Não tem problema. E o CSS ele vai dar uma modificada, ele vai dar diminuindo, porque a folha de estilo que nós vamos aprender onde é que ela fica, né? Que por acaso aqui nós estamos usando um setor do elemento para fazer isso, mas quando você constrói uma página em si, ela tem um lugar adequado, né? Onde você deve utilizar isso aí. Você note no nosso e-book, né, que tem uma página padrão, tá certo? É muito simples, que tem assim, o HTML é o padrão, vai ser aqui, aquele lado, o doctype, tá certo? Que significa HTML, que você já vai saber, o navegador vai saber que aquilo lá vai ser uma página HTML que vai ser lido, tá certo? Aí depois vai ter as tags que na sequência, como o head, o meta tag, vai ter o título, né? E depois o body, né? Então, tudo que tiver antes do body, ele não aparece, apenas são informações para o bom funcionamento da página. O que vai aparecer é o que está no body, a body, né? Em inglês, body. É só o que está ali que vai aparecer, tá certo? Mas você não precisa se preocupar com isso, que o nosso objetivo aqui não é você fazer as páginas em HTML. Nós estamos dando essa explicação aqui, esse mínimo, esse básico que nós vamos aprender um pouco mais para frente, apenas para você ficar ciente do que tem e você saber, não ser pego de surpresa com nada. Então, é importante que você tenha pelo menos uma noção, tudo bem? Então, aqui, né, nós tivemos uma primeira noção do que é do uso do HTML e CSS, principalmente, né, usando em conjunto com o elemento. Tudo bem? Então, até a próxima aula.